Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Chegamos ao primeiro domingo da Quaresma e nós temos aí a campanha ecológica, a Ecoteologia da Libertação na campanha da Fraternidade 2025. Eu quero trazer aqui uma pergunta do jornalista Gustavo, do ACI Digital. Deixou o bispo auxiliar e o arcebispo de São Paulo, o cardeal Scherer, sem palavras. Eles, com aquele lero-lero, mas não responderam à pergunta do repórter, que lembro, certa vez também lá na CNBB ele fez uma pergunta que os bispos não conseguiram responder. Mas antes, eu quero trazer aqui a meditação de São Tomás de Aquino, nesse domingo, primeiro domingo da Quaresma. Eu vou até ler inteiro, porque é só uma folha, e ele vai nos ensinar 4 pontos importantes. Era apropriado, de acordo com o evangelho de hoje, que é a tentação de Jesus, né? Era apropriado que Jesus fosse tentado. Jesus, ele quis ser tentado. Ponto 1. Para que ele pudesse nos assistir em nossas próprias tentações. Diz São Gregório que o nosso Redentor, que veio à terra para ser morto, quisesse ser tentado, não é indigno dele. Era de fato justo que ele vencesse as nossas tentações pela sua própria tentação. Do mesmo modo que ele veio a vencer a nossa morte pela sua morte. Olha que bonito. Ponto 2. Para nos alertar que nenhum homem, não importa o quão santo for, deve pensar que está salvo e livre das tentações. Por isso também ele escolhe ser tentado depois do seu batismo. Sobre o que diz Santo Hilário: o demônio prepara seus ardes especialmente para os momentos em que nós acabamos de ficar santos, porque ele não deseja outra vitória senão a vitória sobre o mundo da graça. Porque também é que nos avisa a Escritura: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Acabei de confessar. Fique esperto, o demônio vai tentar. Ele não quer que você fique em estado de graça. Ponto 3, para nos dar o exemplo de como nós devemos vencer as tentações do demônio. Sobre isso, Santo Agostinho disse: Cristo se dispôs ao demônio para ser tentado, para que, ao termos nós de superar aquelas mesmas tentações, ele servisse de ajuda não somente pelo seu auxílio direto, mas também pelo seu exemplo. Não é só Deus que vai dar o auxílio para que nós vençamos as tentações. Ele mesmo venceu também primeiro para nos dar o exemplo. E para ponto 4, para preencher e impregnar o nosso espírito com confiança em sua misericórdia, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Ele foi provado, mas ele venceu, ele não pecou, ele foi imaculado. Que meditação profunda para entendermos as tentações nas nossas vidas e como Cristo nos deu o exemplo. Vamos agora à pergunta e o vídeo aqui para que vocês verem que eles não conseguiram responder. Pessoas distorcem, às vezes algumas pessoas que nem leem o texto, distorcem o que a igreja está propondo. Como se concilia um período de penitência, que é a Quaresma,
em que cada católico deve examinar a si mesmo e se arrepender de seus pecados, com uma campanha que pede o engajamento dos católicos em busca de um objetivo político ou prático? Não é que a campanha peça um objetivo político e prático que se oponha ao convite para a conversão dos próprios pecados. Pelo contrário, a campanha acontece dentro da igreja. Mas antes de tudo, você pode observar no texto base que existe uma fundamentação teológica da reflexão religiosa. Então, os fundamentos da teologia católica, cristã católica, nos levam a entender essa proposta da campanha não como uma prática meramente política, mas como um exercício quaresmal de tomada de consciência dos pecados e de conversão. Antes de tudo, se busca uma conversão. Então, se o texto base me ajudar pessoalmente a refletir sobre o que Deus espera de mim diante desse tema da minha realidade, então a campanha já terá obtido algum fruto. E eu tenho que saber o que Deus espera de mim e tenho que saber se eu não tenho me omitido naquilo que Deus espera sobre mim nesse campo. Então agradeço, essa pergunta é muito boa, eu tenho certeza que é uma oportunidade de esclarecer isso, porque às vezes algumas pessoas distorcem, às vezes algumas pessoas que nem leem o texto, distorcem o que a igreja está propondo. Mas eu posso dizer que eu li o texto, ele está muito coerente com a proposta da campanha da fraternidade, mas também com a conversão da quaresma. Papa Bento XVI escreveu também que nós temos que agora também considerar os nossos pecados nesta linha das nossas ofensas a Deus e ao próximo nas questões ambientais. De modo que não dá mais para pensar, não, isso é só um problema político, um problema ideológico. Não, é um problema de fé em Deus Criador, problema de caridade e justiça em relação aos irmãos. Se a gente não toma consciência disso, a gente nunca vai confessar esse pecado. Pois bem, eles responderam à pergunta do repórter, mas não responderam nada. Primeiro, a fundamentação, e isso nós fizemos a live aqui, eu e meu querido irmão Fabiano, do Educar para o Céu, pontuamos o texto todo sobre o que está dizendo. Então, primeiro, não há uma fundamentação teológica. O próprio texto diz, eles não estão falando disso, mas nós interpretamos que estão. Ou seja, eles trazem Santo Agostinho, também Santo Ambrósio, que estão fazendo uma teologia da criação do mundo e eles erroneamente interpretam isso como um apelo à natureza, São Francisco como um ambientalista. Óbvio que São Francisco não foi o ambientalista, ele viveu o evangelho na sua máxima radicalidade. Bom, e eles dizem o seguinte, fazer essa proposta não sai da outra proposta. Mas o texto em nenhum momento fala isso. O texto não fala em nenhum momento, olha, a quaresma é caridade, a quaresma é jejum, a quaresma é oração. Caridade, jejum e oração. E daí, fazendo isso, nós precisamos também refletir na parte ecológica. Não fala. Só fala sobre conversão integral, pecado ecológico, que nós precisamos nos converter ecologicamente. Não fala do que o magistério da igreja diz. Não fala. Mas sim, somente de uma conversão integral que é ecológica. Propõe ou nos mostra que se eu cortar grama, cortar árvore, talvez eu esteja fazendo um pecado ecológico. Jesus foi carpinteiro. São José foi carpinteiro. O instrumento de trabalho de um carpinteiro é a madeira. Para se ter a madeira, que é esse instrumento, precisa se cortar a árvore. Obviamente, precisa plantar novamente, para você ter madeira, para você conseguir trabalhar. Mas, abordam isso como se, as vacas lá no pasto
emitem gases que, pelo amor de Deus, né, meus irmãos? Pelo amor de Deus, o homem foi criado para utilizar toda a criação. Foi assim que Deus fez. Obviamente que tem que respeitar, tem que ser usado com uma inteligência, mas eles falam assim, o que Deus espera de mim? Eles dizem nessa resposta, o que Deus espera de mim não é uma conversão integral, mas primeiramente seguir os mandamentos. Porque quando eu não sigo, eu me desvio do caminho, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, sabe? Não roubar, não matar, não levantar falso testemunho. Isso é o primordial e não a conversão integral. Deus espera de mim que eu viva em estado de graça. Olha a meditação de São Tomás de Aquino. O demônio quer nos tirar do estado de graça. Por isso nós precisamos nos preparar para a tentação. A tentação não é ecológica. Isso é consequência da minha conversão. É consequência de uma vida que eu tenho as responsabilidades. Mas a minha maior responsabilidade não é a conversão integral, mas é o meu coração convertido a Cristo, porque Ele é o centro. A partir da minha conversão a Cristo, todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas primeiro Jesus. E esse texto, ele nos conduz a quase um panteísmo, uma adoração à natureza. Não é isso, meus irmãos. Nós adoramos a Deus. Então, parabéns ao repórter pela pergunta e senhor bispo auxiliar e o arcebispo de São Paulo não responderam foi nada. Então, que Deus nos abençoe na defesa da Santa Igreja. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.